Olá, sejam todos mais que bem-vindos a mais uma parte desse pequeno estudo. No vídeo de hoje falaremos sobre o capítulo 3 do livro Alvorada Cristã, da editora FEB, por Ney Lúcio, cujo título é Pequena História. Então, nesse capítulo, Ney Lúcio vai nos contar uma breve história, a qual, como vamos ver mais à frente, pode ser comparada à parábola dos talentos. Um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. E Ney Lúcio começa nos apresentando 4 personagens, os quais a gente vai entender as razões pelas quais eles foram escolhidos e o que fizeram antes de contatar a Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os com bondade e perguntou pelo que faziam. E Deus, como sempre faz nas histórias, recebeu a todos. A gota de água avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede, e diversos animais que passavam aflitos, procurando mananciais. Fiz o que pude, mas venho pedir-te outras gotas de água, que me ajudem a socorrer quantos necessitam de nós. E o primeiro personagem a ser explicado é a gota d'água. A gota d'água, mesmo insignificante, se uniu a outras gotas, e juntas, elas auxiliaram uma árvore. Entretanto, suas forças conjuntas ainda eram insuficientes para ajudar a todos, de forma que elas pedem ajuda a Deus. Elas pedem o reforço de outras gotas d'água. Assim também devemos fazer quando sentimos alguma dificuldade. Pedir a Deus o apoio para conseguirmos que outras pessoas, também interessadas em realizar tal trabalho, juntem-se a nós e continuarmos nos esforçando em nosso trabalho. O pai sorriu satisfeito e exclamou: Bem-aventurada sejas pelo entendimento das minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. Deus sempre nos ajuda, de uma forma ou de outra, a concluirmos o nosso trabalho quando bom. E mesmo quando nos sentirmos em algumas horas que somos insuficientes e algumas vezes não consigamos cumprir todas as necessidades que queríamos, caso peçamos ajuda ao nosso Pai que está nos céus, ainda que tudo pareça dar errado, se nós perseverarmos no bom trabalho, poderemos alcançar o sucesso, ainda que nem sempre isso aconteça da forma ou no momento exato que queremos. Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou: Senhor, eu desci e encontrei o fundo de um abismo. Nesse antro, combati a sombra, quanto me foi possível, mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que, no mundo, ainda sofrem a pressão das trevas. E aqui temos o segundo personagem que nos é apresentado, o raio de luz, o qual, assim como a gota d'água, uniu esforços a outros companheiros em favor de ajudar aos outros, embora que, dessa vez, de forma diferente. Esse que foi criado para representar o conhecimento, considerando-se o conhecimento como a luz que nos permite avançar. O conhecimento que, no começo, nos trouxe uma forma de produzir fogo, o que nos permitiu cozinhar, e serviu como proteção, que nos permitiu, em tempos antigos, construir abrigos, as chamadas casas, e que nos permite aprimorar cada vez mais a cada nova descoberta, mas que, infelizmente, não os distingue entre bem e mal, podendo ser usados de forma inadequada, o que permite que coisas terríveis aconteçam. Imagine o quanto a humanidade não evoluiria se todo o dinheiro investido em guerras e destruição tivesse sido usado em prol de coisas realmente boas? O pai, contente, respondeu: Bem-aventurado sejas pelo serviço à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra. Então o minúsculo raio de luz pôde se multiplicar. O conhecimento se multiplica sempre que o investimos em passá-lo à frente para as novas gerações, as quais podem utilizá-lo para gerar cada vez mais e mais informações, além de bons frutos, baseados naquilo que foi descoberto. Depois disso, a abelha explicou-se: Senhor, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minhas possibilidades, mas vejo tantas crianças fracas e doentes que tive a implorar mais flores e mais abelhas, a fim de aumentar a produção. E aqui vemos a passagem do nosso terceiro personagem, que no caso é a abelha. A abelha, muitas vezes vista como o símbolo do trabalho e da união, cuja curta vida se resume pura e exclusivamente a trabalhar na produção de mel
E, ainda que seja um ser extremamente minúsculo, ela é muito importante para a polinização das flores, além da sua produção de mel, própolis e cera, os quais são utilizados por muitas pessoas na produção de remédios e como alimento. E nessa história, a abelha personificada busca aumentar a sua produção, com o objetivo de ajudar as pessoas. Assim como seus dois antecessores, a abelha busca a ajuda de Deus por um motivo nobre. O pai, muito feliz, abençoou-a e replicou: Bem-aventurada sejas pelos benefícios que prestaste. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. E assim como anteriormente, Deus a ajudou com o necessário para o seu empreendimento. Mais colmeias, mais jardins, mais possibilidades de ajudar. Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. E como quarto e último personagem, temos o homem preguiçoso. Fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados encontrei a inveja e a perseguição, o ódio e a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. O homem preguiçoso, em contrapartida com todos os outros, acabou por não fazer nada durante todo o tempo que teve até se encontrar com Deus. A parábola dos talentos costuma sempre parecer muito confusa, porque nela parece que Deus dá cada vez mais recursos a quem já os possua e que já tem a capacidade para aumentá-los, o que, para muitas pessoas, pode parecer que ele queria dizer que devemos deixar os mais ricos, quando nos sentimos incapazes de administrar aquilo que temos. Mas o que podemos entender é que o que Jesus quis dizer com isso era que Deus distribui às pessoas os talentos, habilidades e recursos na hora do nascimento, proporcionais à capacidade e também à necessidade evolutiva de cada um. Espíritos que necessitem de desenvolver a humildade, ou de simplesmente vivenciar uma vida mais dura, nascem em tais condições. E espíritos que precisam passar pela provação de administrar uma grande quantidade de recursos, ou de treinar uma certa habilidade, já nascem com tais capacidades. E, no caso de quem nasce em condições mais privilegiadas, quando estes falham em sua missão e se provam incapazes de lidar com as capacidades que lhes foram conferidas, eles, muitas vezes, irão vir a nascer em condições mais difíceis. E, da mesma forma, aqueles que se mostrarem mais capazes do que o tanto que lhes foi conferido, podem acabar por nascer em condições melhores. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: Infeliz de ti, que desprezaste os dons que lhe dei. Adormeceste na preguiça e nada fizeste. Os seres pequeninos e humildes alegraram meu trono com o relatório de seus trabalhos, mas tua boca apenas sabe se queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valessem. Retira-te. Os filhos inúteis e ingratos não devem buscar minha presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir. A partir dessa passagem, podemos concluir diversas diferentes lições. Uma delas é que, mesmo as pequenas coisas da natureza e do mundo possuem sua importância. Também podemos concluir que, mesmo o ser humano sendo o mais capacitado dentre todos os personagens para realizar boas ações e, com isso, gerar bons frutos, ele fracassou pela preguiça e pela má vontade. Mas os pequeninos se uniram, se esforçaram. Uma abelha, uma gota de água, um raio de luz, sozinhos, são incapazes de fazerem muita coisa. Mas eles pediram a ajuda de Deus e receberam o apoio para as grandes realizações. E ainda assim, no fim das contas, a soma de seus números, a soma de seus esforços, a soma de cada pequeno ser termina por fazer a diferença. Portanto, busquemos sempre nos unir aos semelhantes no trabalho do bem, pois a união faz a força, e nos esforcemos para ser bons, pois cada mínimo ato em prol do bem conta. Esforcemo-nos para a nossa melhoria interna, pois é a vitória sobre os pequenos problemas internos a principal forma para que consigamos nos tornar melhores. É a vitória sobre os pequenos maus atos, são as pequenas boas ações do dia a dia que fazem a maior diferença no final. Não aguarde as oportunidades chegarem até você. Tente agora fazer as suas próprias oportunidades. E, caso não consiga ainda, se acalme, resfrie a cabeça e tente de novo.
O mais importante na vida das pessoas, bem como em praticamente todas as coisas, não é um único grande produto. As grandes coisas que nós fazemos não se resumem a apenas resultados, pois, até eles chegarem, ainda existe um longo caminho a se trilhar. A gota d'água regressou, cristalina e bela. O raio de luz tornou aos abismos, brilhando cada vez mais. A abelha desceu zumbindo, feliz. O homem preguiçoso, porém, retirou-se muito triste. Portanto, o mais importante não é buscarmos condições perfeitas para realizar as grandes coisas, mas sim começar nos pequenos bons atos, nas boas atitudes do dia a dia, numa gradual melhora na nossa própria conduta. Pois, caso fiquemos sempre esperando uma oportunidade perfeita para fazermos algo de bom, nunca conseguiremos fazer praticamente nada, porque nenhuma situação é completamente perfeita. E, mesmo que algum dia ela chegue, a gente pode acabar tão acostumado a se negar de fazer o que precisamos, que pode ser que nem sequer aproveitemos essa tal oportunidade perfeita. E quanto menos fazemos por causa desse medo, mais estamos sendo vencidos pela nossa própria preguiça. E esse foi o estudo de hoje. Eu espero que ele tenha sido de alguma maneira proveitoso para você que está assistindo. Caso sim, considere deixar seu gostei. E para receber os próximos, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.